quem não sabe de fato qual área seguir, ainda está em dúvida, mesmo assim não sabe qual área seguir, eu vou dar uma dica aqui para vocês que seria um outro passo, na verdade, né, para quem ainda não se encontrou, que seria vocês focarem em áreas que acabem agregando em diversas frentes, né, digamos assim. Porque se vocês forem ver, por exemplo, a engenharia civil de custos, né, é uma área aí que tem acesso à área de projetos, porque a gente, no caso, acaba lidando com projetistas, lendo projetos, então a gente tem esse contato com projetistas, né? No caso, a gente tem aí contato com preços de mercado, então cotação, fornecedores, a gente tem contato aí, por exemplo, com o planejamento da obra, né, com a obra em si, para fazer um planejamento para ser executado, colocar como meta, até mesmo essa parte de controle durante a execução, né, controle de custos, de prazo, para ver se o índice de desempenho de custo e de prazos estão bons ou não, né, fazer o acompanhamento de fato da obra. Então a gente tem, por exemplo, na engenharia civil de custos, uma área com diversas frentes dentro da engenharia civil. E aí, o bom disso é que, por mais que você, por exemplo, não sabe qual área fazer, se você fazer, por exemplo, um curso em áreas que têm diversas frentes, aumenta ainda mais a sua chance, por exemplo, de você conhecer, né, mais áreas e também de você ser contratado por empresas que tenham vagas aí de emprego de diversas tipologias. Então, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou falar aqui para vocês dois casos que eu conheço, né? Para vocês entenderem aqui. Tem um conhecido meu que, no caso, entrou para essa área de engenharia civil de custos, né? E ele entrou para essa área e ele acabou fazendo toda essa parte da prática, fazendo a questão de levantamentos, começou a entender de orçamento, começou a entender de planejamento, e ele atuava nessa parte em uma obra, né? Em específico nessa área de engenharia civil de custos. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que ele, tendo conhecimento nessas áreas da engenharia civil de custos, foi um degrauzinho para ele, no caso, entrar no que ele queria também, aí que foi que dele acabou se encontrando, né? Que ele fazia o controle ali das obras, então ele acabou de fato vendo que a melhor área para ele seria o acompanhamento de obras e ele queria ser engenheiro de obra, né? Então, a engenharia civil de custos, quando ele começou a fazer toda essa parte, tendo esse contato com a obra, de levantamentos, de acompanhamento do previsto versus realizado, foi um degrauzinho para ele, porque ele viu que realmente era uma área que ele gostava, a parte do canteiro em si. Então, ele atuava em escritório e atuava em canteiro. Então, ele acabou vendo que essa parte do canteiro chamava muita atenção dele. E ele acabou, no caso, sendo aí promovido, né, para uma outra área, porque ele despertou interesse e ele viu que era a área que ele queria e ele acabou, no caso, mudando para essa outra área de engenheiro de obra, mas isso só foi possível porque ele teve conhecimento na engenharia civil de custos, porque querendo ou não, o engenheiro de obra também precisa ter esse conhecimento de custo, de prazo, né, de qualidade, precisa de engloba aí várias frentes também, né, para fazer uma gestão de uma obra para ter sucesso. E o custo, né, engenharia civil de custos é ali um pilarzinho principal, um dos principais ali para o sucesso de uma obra. Então, como ele começou por essa área, ele viu que, na verdade, ele teve contato com outras frentes, por exemplo, do canteiro, e viu que queria ser engenheiro de obra mesmo. E foi uma porta aí para ele entrar nessa área, e hoje ele está como engenheiro de obra, né? E vocês sabem também que o quanto é difícil, né, essa parte de concorrência para quem quer ir para canteiro de obras, porque na faculdade nos falam muito sobre canteiro de obras, então foi aí um destaque para ele realmente. E não só ele, né, no caso ele era dentro de uma empresa, mas eu vou falar aqui para vocês uma outra história também, que no caso é de uma aluna, inclusive, né, que ela fez aí o MTCO e ela conheceu essa área de engenharia civil de custos. Ela já conhecia, mas ela me falou que no MTCO que abriu os olhos para ela, que ela aprendeu muita coisa e ela começou a se destacar nisso. E o que aconteceu? Ela já trabalhava com projetos.
E ela conheceu essa área também, que ela estava experimentando, né? Conforme eu falei aqui para vocês, de experimentar e tudo mais. E ela acabou conhecendo essa área, e essa área serviu de gancho para ela, além de prestar serviço como engenheira de custos, prestar serviços de outras áreas, chamar, né, no caso, a clientela para outros serviços, outras frentes que ela também já presta serviço. Então, olha só que bacana, essa área, no caso, ela apresentou para um cliente, né, no caso, essa prestação de serviço, ela fez essa prestação de serviço na área de engenharia de custos, e o cliente se interessou, gostou do projeto dela, né, do serviço dela, e quis contratar outras frentes também que ela executa. Então, para quem é autônomo, isso também é bom, né, porque essa área serve de gancho também para outras áreas. Então, eu sou muito defensora dessa área de engenharia civil de custos porque eu sei do tamanho da oportunidade e que eu acabei demorando para descobrir sozinha. Então, por isso que eu acabo passando essas informações aqui para vocês. Mas é uma ótima oportunidade para vocês, no caso, estarem trabalhando. Eu falo até para vocês estarem trabalhando ou full time com isso, ou até mesmo em partes, né? Então, tem pessoas que aprendem sobre essa área para ter um pouquinho mais dali de renda extra, né? Enfim, conhecer um pouco mais, ter uma frente de serviço a mais a oferecer ao cliente. E no caso, você pode atuar dessa área também, né? Então, ou atuando como mais uma frente de serviço, ou você atuando somente nessa área. Então, essa área tem uma oportunidade enorme, né? Porque falta profissional. Então, eu deixo aqui esses dois registros para vocês entenderem que realmente é algo que ajuda aí vocês terem mais frentes de serviço e também a terem contato com mais áreas.